Eu vim aqui falar rapidinho, um vídeo super básico pra falar por que eu acredito que você não deve odiar o Joshua Ban pelo que aconteceu com o Alexandre Pantoja. E eu já vi várias pessoas falando sobre, mas eu tive esse pensamento depois que eu comecei a raciocinar um pouquinho, e foi no próprio dia. Eu estava falando até com um amigo no Instagram sobre isso, mas eu acabei que não gravei vídeo, porque a semana foi uma loucura, tá tendo uma reforma aqui em casa, meus pais trouxeram visitas, então é uma loucura o que tá acontecendo aqui. Então eu tive que organizar umas coisas por fora pra vir aqui gravar. Então vai ser um vídeo super simples, tá? Não vai ter edição mirabolante. Então vai ser só minha opinião. Eu vou te explicar o que aconteceu. Eu vou explicar a reação das pessoas. E eu vou explicar o que pode ter levado essas pessoas a terem essa reação. E também vou te explicar o ponto de vista de como você deve pensar de uma outra ótica. Claro, eu não tô aqui pra dizer o que você deve ou não deve sentir, ou não sei, ou interpretar, mas vou te dar um panorama diferente. Consegue me entender? Vamos lá, a luta aconteceu e, assim, não durou 30 segundos a luta. O Alexandre Pantoja, ele foi defender uma queda, espalmou a mão no chão e acabou se lesionando. Caso você não tenha caso você não tenha ciência do que tenha acontecido, mas eu acredito que você tenha ciência. Após isso, o Joshua Blan foi comemorar a vitória. E eu vi várias reações de pessoas ficando muito irritadas: "Pô, você não pode comemorar porque o cara se lesionou, você não pode ficar feliz porque você não venceu de uma forma justa". Mas, cara, eu consigo entender aquelas pessoas que acreditam que ele devia ter um código de samurai, de não estar comemorando, de achar que: "Pô, eu não sou o campeão de verdade", mas se põe no lugar do garoto, sabe. Eu me lembro de quando eu tinha 24 anos, eu era um garoto bem inconsequente. Assim, eu tenho 29, mesmo não parecendo que eu tenha 29 anos, mas eu lembro dos meus 24 anos, eu era uma pessoa, assim, bem inconsequente. Eu arriscava muita coisa e eu tinha como posso dizer, uma tendência a não me arriscar sem medir as consequências. Então, pra mim, qualquer coisa que eu vencesse ou qualquer coisa que eu conquistasse, pra mim era muito. Tanto é que a Knockout Stars foi criada em 2021, quando eu tinha 24 anos. 2021, quando eu tinha 24 anos, praticamente isso. Então, assim, imagine um cara de 24 anos, que fez 5 lutas em um ano, lutou com o número contender de última hora, depois lutou com o campeão e venceu em menos de 30 segundos. O campeão que ele considera o melhor de todos os tempos, e assim, o Pantoja tem números pra ser considerado um dos melhores de todos os tempos. E pra mim, ele é o melhor de todos os tempos, e eu fiz um vídeo falando sobre isso. Caso você queira, ver eu falando um pouquinho sobre, esse meu pensamento, eu não vou te colocar o vídeo aqui listado, porque o meu pensamento está num pequeno take do vídeo, mas o que eu dizia era: o Demetrius Johnson tinha sim tem sim o maior número de vitórias por título, o maior número de defesas de cinturões seguidos na categoria dos pesos moscas e também de todo o UFC, mas ele estava pegando a categoria se construindo, ele estava construindo a categoria, ou seja, tinham atletas que não tinham tanto calibre de serem muito bons atletas. O Pantoja, ele tinha vencido todo o top 10 antes mesmo de se tornar campeão, e quando ele se tornou campeão, ele começou a vencer as pessoas que ele já tinha vencido no passado. E depois que ele bateu em todo mundo, as pessoas tiveram que pegar lutadores de outras organizações pra poder vencer com ele, porque ele já tinha vencido todo mundo ali, e cada vez que ele vencia de uma forma mais dominante. Então, ele é um dos melhores e, na minha opinião, o melhor de todos os tempos. Porém, o Joshua Van venceu, cara. A gente querendo ou não, ele venceu. Eu lembro que é é é essa experiência do Pantoja se machucando me lembram várias hipóteses do porquê que a gente não gosta de pessoas que comemoram ou pessoas que vencem de uma forma que é contraditória. Por exemplo, eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, Chris Weidman contra Anderson Silva 1.
Eu lembro que eu reassisti essa luta há pouco tempo atrás, e eu fiquei olhando, caraca, cara, o Spider estava brincando muito na primeira luta. Eu lembro o meu sentimento naquela primeira luta, eu falei: "Cara, o Anderson Silva na revanche, ele não vai brincar e ele vai acabar com o Chris Weidman". E realmente o Anderson Silva estava vindo pra segunda luta, assim, cara, sem brincadeirinha. Ele estava muito sério e aconteceu a lesão. Eu lembro que eu fiquei com muita raiva do Weidman por muito tempo, assim, qualquer luta que o Weidman fizesse, eu tinha uma birra com ele. Eu falava: "Cara, espero que ele perca". Todas as vezes que ele lutava, eu estava torcendo pra ele perder. E eu lembro que no UFC 261, o UFC tinha voltado a ter lutas ao vivo, presencialmente, com plateia pela primeira vez, e eu lembro que o Weidman ia lutar contra o Uriah Hall. O Uriah Hall, que por acaso foi o último cara que o Anderson Silva lutou no UFC. E eu lembro que o Chris Weidman estava entrando no octógono e eu estava gravando, mandando para o grupo de amigos falando: "Eu espero que ele perca também. Eu espero que hoje que o Uriah Hall destrua ele". E aí, no começo da luta, o Chris Weidman tem a mesma lesão que o Anderson Silva teve. Eu lembro que eu naquele momento, eu senti uma dor tão grande na no meu peito, tipo: "Caraca, cara, eu desejei o mal pra ele e aconteceu o mal", sabe. E naquele momento, naquele tempo que, como eu falei, era uma pessoa inconsequente, mais novo, em 2021, eu comecei a repensar essas coisas, falar: "Cara, isso aí eu não desejo nem pro meu pior inimigo, então não vale a pena desejar o mal pra essa pessoa". Outra hipótese, outro ponto de vista, Aljamain Sterling contra Petr Yan. Aljamain Sterling contra Petr Yan é uma luta que tem camadas. Por exemplo, o Petr Yan, eu lembro que quando ele lutou com o José Aldo, no UFC 252, eu estava torcendo muito pro Aldo. E o Aldo estava lutando bem contra o Petr Yan. Mas o Petr Yan, ele é um lutador totalmente diferente, porque ele começa devagar, não porque ele vai acelerando, mas porque ele começa a meio que fazer os dados do adversário dele, e cada round que passa, ele vai melhorando, porque ele vai fazendo armadilhas para o adversário dele cair. Então, com os rounds indo até o final, no quinto round, o Petr Yan nocauteia o Aldo. Eu fiquei com muita raiva do Petr Yan. Eu falei: "Cara, eu espero que ele perca na próxima luta". E a próxima luta dele era contra o Aljamain Sterling, e eu estava torcendo muito por Sterling. Eu falei: "Cara, esse cara tem que perder". Estava torcendo muito por Sterling, muito, muito, muito. E acabou que a luta aconteceu mais uma tragédia, que foi o Petr Yan aplicou um golpe legal no Aljamain Sterling, que foi uma joelhada, com o Aljamain Sterling com 3 apoios, joelho, 2 pés. A luta foi interrompida, o juiz perguntou para o Aljamain Sterling se ele poderia continuar a lutar, ele sei lá, parecia meio grogue, o árbitro paralisou a luta. E aí foi a primeira vez que tivemos um campeão vencendo por desqualificação. Naquele momento, mesmo eu torcendo pro Aljamain Sterling, eu fiquei com raiva do Sterling. Eu fiquei, assim, bem chateado com o Sterling, falando: "Não, ele tinha que continuar. Ele não é o brabão, ele tinha que continuar", sabe. E aí eu peguei mais uma birra de alguém. E eu acredito que muita gente tem birra com o Aljamain Sterling até hoje. Mas como eu passei por esse processo de pensar, de como agir contra essas pessoas, com o tempo eu fui maturando isso. Mas eu lembro que na revanche eu estava torcendo para o Petr Yan. Você consegue entender que, assim, a gente consegue mudar as nossas perspectivas muito rápido. Agora voltando pro Pantoja e o Joshua Van. O Joshua Van é um cara super respeitador. Ele fala que o Pantoja é um dos melhores de todos os tempos. Ele quer a revanche. Ele fala: "Cara, eu só vou fazer o que o UFC tá mandando eu fazer, mas eu quero lutar de novo contra o Alexandre Pantoja, porque ele é um grande campeão". Então, é um cara família, um dos primeiros salários que ele ganhou no UFC, ele comprou uma casa pra mãe dele. Tem muita gente aí que ganha o seu dinheirinho e fica gastando em festa, amigo, pessoal, e o cara só tem 24 anos. E a primeira coisa que ele pensou foi na família dele. Ele fez entrevista depois da luta com o Ariel Helwani e ele falou: "Cara, eu tô aqui, indo para o túmulo do meu pai e vou mostrar pra ele o meu cinturão e vou mostrar que, assim, eu conquistei um grande feito". Ele é o segundo lutador mais jovem da história do UFC a ganhar um título, só perde pro John Jones. Ele é o primeiro lutador a vencer um título que é nascido depois dos anos 2000. Então esse cara fez história, sabe. Esse cara fez histórias. E isso pode ser uma construção de narrativa muito boa para o Pantoja crescer.
Eu não sei se você se lembra, eu vou dar outro exemplo, o UFC 274, Charles Oliveira versus Justin Gaethje. Quanto a gente ficou irritado com o Charles perdendo o título, tanto é que eu acredito que aquela foi a luta mais importante para o Charles, mesmo não valendo o título. Porque quanta gente ficou irritada falando: "Cara, ele não merece perder o título". "Ah, mas foi 200 gramas". Eu sei que tem as regras e tal. Aí tem aquela conspiração dizendo: "Cara, a luta ele estava no peso, porque a balança do hotel estava errada, a balança do UFC estava errada, vários outros atletas perderam peso e falharam porque a balança estava errada, mas avisaram os outros lutadores, não avisaram o Charles Oliveira ou a equipe do Charles Oliveira". Eu não sei ao certo, mas isso é o que foi passado para mim naquele momento. E você sente uma injustiça, sabe, ali na casa do Gates, será que os cara estavam armando mesmo para o Charles Oliveira perder? E aí o Charles vai lá e triunfa. Então, quando acontece essa lesão, as pessoas elas vão engajar mais com o Pantoja, tanto é que ele mais que dobrou o número de seguidores dele no Instagram, sem fazer trash talking, sabe, sem menosprezar ninguém, sem querer diminuir o outro, sabe. E eu acho que essa é a mensagem que ele quer passar para o esporte, de não querer ser um cara que vai diminuir os outros, as conquistas dos outros, ele é um cara família, é um cara que é diferente. E eu tô torcendo bastante pra ele a vencer. O cinturão, graças a Deus, está em boas mãos, tá no Joshua Ban, mas eu vou estar torcendo bastante pra ter uma revanche um dia. E o Pantoja ter mais plataforma pra mostrar ainda mais bastante coisa para o mundo. Mas hoje, a gente tem que dar plataforma pro Joshua Ban, méritos dele, ele não fez nada ilegal, ele apenas lutou, aconteceu um infortúnio, tudo bem, mas eles vão voltar. Então, esses são os meus pensamentos, espero que você tenha gostado por aqui. Vou mandar você se inscrever, curtir o vídeo no final, cara. É horrível eu fazer isso no final, porque o YouTube, ele tenta fazer você falar isso no começo para as pessoas já fazerem. Mas se inscreve que eu vou ficar tentar diariamente vir aqui falar com vocês sobre as coisas que passam pela minha cabeça e como eu penso um pouquinho sobre o MMA, tá bom? Te vejo amanhã, até mais.